Bom dia, pessoal. A paz de Deus com todos e com todas. Gente, eu quero fazer uma pergunta para vocês meditarem. Qual é a função dos pais, a real função dos pais? E eu quero responder essa pergunta com uma outra pergunta. O que significa ser um adulto? Um adulto funcional. Um adulto é aquela pessoa que mora sozinho ou com alguém, mas que cuida de si mesmo, que trabalha, paga suas contas, tem responsabilidade social, tem responsabilidade no trabalho, enfim, sabe das consequências, né? Toda ação tem sua consequência, sabe o que é certo e errado. E é essa a resposta para a primeira pergunta. Nós, como pais, às vezes a gente cria filho com uma mentalidade muito errada, achando que a gente vai poder cuidar para sempre, ajudar para sempre. Se preocupar, a gente se preocupa sempre. Mas é uma mentalidade errada, porque filho a gente tem que criar para ser um adulto responsável. Não é para ficar na nossa cola, não é para ficar cobrando dos filhos, nada. O que você fizer por eles, você vai fazer sem ter que fazer sem esperar nada em troca. Parece difícil, né? Mas é exatamente isso. Fazer por eles sem esperar nada em troca. Simplesmente porque Deus achou graça de colocar essa responsabilidade nas tuas mãos. Deus te deu um filho? Então ele achou graça, achou capacidade em você, ou colocou capacidade em você para criar um ser humano, para colocar um ser humano nesse mundo. É muita responsabilidade. Só que se a gente criar com a mentalidade certa de que a gente não tá criando pra gente, a gente vai criar uma pessoa responsável. Uma pessoa, não um filho. Você não tem que pensar assim, é meu. Não é seu. Ele é uma outra pessoa. Ele tem que se tornar independente de você. Filho é para ser autossuficiente. Não é para ser grude da mamãe o resto da vida, ou a mamãe ter que ficar cobrando ligação, mensagem. Eu vejo a minha mãe e às vezes ela reclama de alguma coisa, mas eu falo assim, mãe, você não tem que esperar nada dos filhos, você tem que viver a tua vida. Já criou, já fez a tua parte, a gente não exige nenhuma retribuição, nem amor, nem carinho, a gente não exige de ninguém, na verdade, né? Isso tem que ser espontâneo, senão não vale a pena você ficar cobrando, nem de filhos, nem de ninguém. Mas, se você cria um filho... Ai, meu café até esfriou. Cria um filho com a mentalidade que ele tem que ser um adulto responsável, independente de você. Gente, o maior prazer de um pai é ver o filho se tornando um adulto responsável, dono de si mesmo, que toma suas próprias decisões, que às vezes dá errado, às vezes dá certo, mas que tá buscando ser feliz, tá fazendo a sua parte no mundo, tá interagindo com pessoas, tá trabalhando, tá vivendo. Esse é o maior prazer de um pai. Então, para você pai, para você mãe, não cria filho para você. Você não. Quem cria um filho menino, você está criando um homem. Você está criando um pai de família. Tem essa visão.
Você está criando um empresário, um futuro médico, cientista. Então, o que você pode fazer de melhor é ensinar o que é certo e errado, colocar um senso de responsabilidade, mostrar para ele que toda ação tem consequência. Se ele fizer alguma coisa errada, tem lei, né? E se você cria uma menina, você está criando uma esposa de alguém, uma mulher de alguém e vai ser mãe de alguém. Então tenha essa mentalidade, que você não está criando filho para você. Lógico, quando é pequeno, a gente quer dar carinho, a gente dá amor, a gente dá afeto e tem que dar mesmo. Enquanto estiver debaixo das suas asas, você tem que amar, proteger. Tive que dar uma pausa aqui. Então, quando eles são pequenos, a gente tem que ter um lar estável. A melhor forma de criar um filho é dar uma estabilidade, ter um lar estável, né? Os pais, quando é possível, dentro do possível. Os pais que trabalham, volta para casa, tem horário para comer, tem horário para assistir, tem que ter uma rotina. Criança precisa de uma rotina, horário para fazer o trabalho, tem que ensinar responsabilidade, autorresponsabilidade com si mesmo, enfim. Mas, às vezes, os pais quer dar para os filhos, né? A maioria dos pais hoje em dia quer dar de tudo para os filhos que não teve na infância. É onde acontece o pior dos erros da modernidade. Por quê? Porque hoje as crianças passam tanto tempo no celular, nos jogos, que tá perdendo a chance de se divertir, de brincar, de se desenvolver fisicamente, enfim, né? Vocês sabem disso. E os pais estão errando muito hoje em dia, nesse ponto de vista. Deixa os filhos fazerem o que quer. Não tem rotina, os filhos mandam nos pais. E é um erro gravíssimo. Só que quando é pequenininho, às vezes o pai fala, ai, mas é tão bonitinho, ai, mas falou um palavrão, é tão bonitinho, ai, mas não sei. Gente, nós somos exemplos para os nossos filhos. Que exemplo você está sendo? Se você não quer que ele fale palavrão, por exemplo, você não pode falar. Se você quer que ele trate bem as pessoas, então você também não pode tratar mal, você não pode gritar com ele. Uma coisa que eu aprendi muito é que os nossos filhos têm que ser respeitados. Eu vejo muito aqui, principalmente, né? Eu vejo muitos pais que exigem dos filhos, só que eles mesmos não transmitem respeito. E o respeito não vem através do medo, vem através do amor. Eles vão te respeitar por amor, senão eles vão ter só medo de você. Então, não grite com seu filho, não maltrate, não humilhe o seu filho perto dos outros. Ache o momento certo, o jeito certo, o tom de voz para corrigir quando é criança, lógico, para corrigir, para falar, para ensinar. Mas respeito. Ensina o que é o respeito. Se você conseguir respeitar os seus filhos, eles vão te respeitar. Se você amar os seus filhos, eles vão te amar, né? Mas com limites. Com limites. Porque filhos sem limites não vão respeitar os pais. É o amor que impõe limite. Bom, eu acho que é isso que eu queria falar. Deus abençoe a todos e pensem sobre isso. Você não cria filho para você. Você cria filho para ser um adulto autossuficiente. Tá bom? Deus abençoe e fiquem com Deus.